Fala, meus amigos são paulinos, um excelente sábado, um bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Tricolor nessa preparação para o jogo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro neste domingo às 20 horas e 30 minutos. Será que Crespo vai com o time reserva, poupando todo mundo, pensando nesse jogo da volta na próxima quinta-feira, onde precisa da remontada para tentar se classificar para as semifinais da Copa Libertadores? Enfim, estou trazendo um corte com a provável escalação e as últimas informações aí do Tricolor. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião nos comentários e vamos aí com o vídeo. O adversário vai ser o São Paulo. Vai jogar com time reserva, porque tem decisão da Libertadores na próxima semana. A boa novidade é que Oscar, de repente, pode pintar no time. O São Paulo voltou para o Brasil nesta madrugada, depois de ter sido derrotado por 2-0 para a LDU, na altitude de 2.850 metros de Quito. Os jogadores que não foram relacionados para esse duelo treinaram normalmente nesta sexta-feira no CT da Barra Funda. Já o restante do elenco recebeu o dia de descanso. Uma possibilidade é a presença do meia Oscar. O jogador, que teve fratura de 3 vértebras lombares, treinou hoje sem limitações. Já o volante Luiz Gustavo está liberado para treinar a partir de sábado. E Lucas, que retirou os pontos da artroscopia no joelho direito, deve seguir fora, mas está trabalhando ali no processo de transição física. O técnico Hernan Crespo faz a última atividade com o grupo neste sábado e aí sim vai definir o time para enfrentar o Santos. Lembrando que a equipe pode ser alternativa. O São Paulo um resultado bem ruim fora de casa, até pelo que o São Paulo, fez em campo. O Tanária trouxe o resultado da partida, a LDU venceu na altitude de Quito por 2-0, mas o São Paulo criou as melhores chances, teve as melhores oportunidades, poderia ter vencido a partida, tomou 2 gols em erros bobos da defesa e agora vai ter que, na semana que vem, buscar um resultado no Morumbi. Talvez esse clássico tenha um peso de um São Paulo focado no jogo da semana que vem, né, Ramon? Pode ser que tenha. Concordo que o São Paulo fez um bom jogo jogando na altitude, né? Claro que o primeiro adversário jogando contra a LDU é na altitude, não o próprio LDU. Principal jogador? Exato, mas foi um São Paulo que conseguiu, né? O São Paulo entrou com Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilha no seu meio de campo ontem, né? Controlava muito bem as situações, não agredia tanto assim a LDU, mas tinha um controle do jogo até esse momento aí. Aí eu achei uma falha do Cédric mesmo de acompanhar a jogada, porque muito se falava, né? Ele reclamou com o Ferrarese com ele, alguns torcedores colocando a culpa no Ferrarese. Nesse modelo que joga o São Paulo, nesses encaixes, perseguições individuais, a sobra fica com o zagueiro. Então o Ferrarese, em tese, era uma sobra. Quem tinha que acompanhar, quem estava de frente olhando para o seu marcador, era o Cédric. O Cédric demorou a reagir à marcação. O Brian, um atacante bem rápido, ala rápido, conseguiu antecipar e fazer o gol. E aí, tudo bem, o São Paulo não conseguiu, depois do gol, sentiu um pouco, não conseguiu desenvolver o seu ataque, não conseguiu criar boas chances através do seu meio de campo, né? Luciano um pouco sozinho, o Rigoni não fez uma boa partida ontem. No segundo tempo, a partir do segundo tempo que entra o Ferreira, o São Paulo melhora um pouco. Tem mais duelo, tem um pouco mais de velocidade, consegue respirar. No tanto que o Ferreirinha perde um gol parecido com o do Pedro. Vamos fazer essa analogia. Comparação. Mesmo lado, mesmo drible. O Ferreira acaba demorando para finalizar. Não perde o ângulo, mas acaba sendo travado. Era o gol de empate aí. No momento que o São Paulo veio muito história, bem. Né? Então, assim... O Luciano também tem boas chances, né? Sim, então, assim, o São Paulo acabou não empatando naquele lance. O Luciano fala na sonora que ele não pode perder o gol que ele perdeu. Ele não pode mesmo, né? Se tratando do tamanho do jogo, né? Do poder de decisão que tem o Luciano. Mas, enfim, aí o São Paulo é castigado por mais um erro individual e acaba sofrendo esse 2-0. Saída de jogo não dá, né? Pra sair Tá aberto? Tá. Claro que tá. O São Paulo, para mim, tem muito mais qualidade que o elenco da LDU. Mas vai jogar fechado, reativo aqui, vai jogar... É um time veloz, é um time que tem contra-ataque. Enfim, vai ser um jogo interessante de acompanhar. E aí, Betão, a gente fica tentando sempre imaginar a estratégia na cabeça dos treinadores. Acho que nesse momento, para o São Paulo, fica claro que o foco é nesse jogo da volta. Quem tiver mais ou menos não vai para o jogo, não vai para o clássico. Infanto juvenil no clássico? Até porque o São Paulo já tem muitos desfalques. O São Paulo já tem um time todo destroçado e acho que vale a gente valorizar o trabalho do Crespo, porque consegue números positivos do Campeonato Brasileiro, né? Só no Brasileirão, o São Paulo do Crespo tem 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 2 vitórias. Então, consegue dar uma arrancada para o São Paulo não passar sufoco no Campeonato Brasileiro e para momentos como esse,
Esse focar no jogo da volta no Morumbi. Eu acho que o ponto central dessa questão é como que o Crespo vai preparar o time para o jogo do Santos, né? Nesse clássico. Eu estava vendo o pós-jogo e depois hoje, muita gente dizendo de uma equipe mexida que vai focar tudo no jogo da LDU, imaginando que tem que reverter um placar de 2-0. Em casa, a gente sabe que o São Paulo, mesmo que ultimamente não tenha chegado tanto, mas tem uma relação muito boa com a Libertadores. Então, assim, imagino que o clima na semana que vem vai ser absurdo, mas ele precisa ter um time tanque cheio. E hoje em dia, do jeito que o futebol está sendo trabalhado, você segurar ali um final de semana no teu time, você dá ali para os caras uma condição de, olha, até o limite, né? Agora, a situação é que é um clássico. E aí você, sei lá, como vocês estão dizendo, o São Paulo já está meio despedaçado, já não tem tanta peça assim para segurar. Com certeza, para montar um time reserva, vai ter que botar a garotada para jogar. Alguém pode falar assim, pô, Crespo, bom momento é esse, o Santos também não está bem, o Santos está desesperado, a hora é essa da gente botar o time. Mas é clássico, né? Acho que o São Paulo entrar com um time todo reserva, que imagino que possa ser a solução do Crespo. Contra o Santos, é a oportunidade também do Santos aproveitar e se levantar num jogo desse, né? É difícil esse pensamento, eu acho que vai entrar aí fisiologia, vai entrar um monte de questão. Só que, pelo aquilo que eu ouvi hoje de manhã, pessoal que cobre o São Paulo e tudo mais, a possibilidade de um time reserva é boa. O Oscar, né, voltou a treinar, então, assim, acho que não vai ser titular, mas já voltar pensando no jogo da LDU... Pode servir para isso, né, para dar ritmo de jogo também. Trazer informações, então, melhor do São ainda. Paulo e Santos, pra gente saber como jogam esses times, então, no clássico de domingo, porque a gente já tem a Ana Canhedo e o Marcelo Braga com a gente aqui agora no Tá Na Área, vão entrar aqui no nosso telaço os setoristas que acompanham o dia a dia dos dois clubes, pra gente trazendo atualizações justamente para esse jogo de domingo. Começar com... Braga, boa noite para você, amigo, bem-vindo ao Tá Na Área. Do lado do São Paulo é mais ou menos por aí, imaginar um time reserva, alternativo e podendo contar com o Oscar ganhando minutos nesse retorno num momento importante da temporada. Tudo bem, amigo? Fala, amigos, boa noite. É isso aí, o São Paulo teve essa viagem para Quito, a volta teve até um atrasinho no voo, então os jogadores chegaram bem de manhãzinha hoje. Não treinaram, né? Só os reservas, só os jogadores que não viajaram foram a campo hoje no CT da Barra Funda, e entre eles estava o Oscar que treinou. Foram chamados vários vinhos da base para fazer esse treino, acho que até para o Oscar ter tempo de jogo, tempo de treino, né? Conseguir botar a bola e fazer a prática dele nessa sexta-feira. Vai treinar ainda no sábado para confirmar a presença dele no Clássico, mas me disseram que uma tendência muito grande dele ir para o banco, jogar alguns minutos ali do Clássico, para aí sim se preparar para o jogo da LDU e poder ajudar um pouco mais na próxima partida. Então, acredito no Oscar no banco sim, mas um time modificado, um time que o Crespo possa mexer em algumas peças. Tem alguns jogadores que não atuaram contra a LDU, que estão com gás, né? Por exemplo, o Rafael Tolói não jogou lá, deve ser titular, o Sabino deve ser titular. E o Crespo pode usar também para dar mais ritmo, por exemplo, para o Maílson. O Maílson entrou muito bem, fez a sua estreia no segundo tempo do jogo contra a LDU, substituiu o Cédric, que não vinha bem no jogo, e o Maílson deu uma nova alternativa para o time, bola parada, bateu escanteios muito perigosos ali, acho que pode conquistar uma vaga nesse time contra a LDU na próxima quinta-feira. Então deve jogar, deve ganhar ritmo, e o Crespo com algumas mexidas vai descansar alguns jogadores para esse clássico de domingo. Eu acho que é muito em cima do que a gente estava justamente discutindo aqui, né? A questão de montagem de time do São Paulo com o Crespo já é uma dificuldade a cada partida por todos esses desfalques. Claro que a volta do Oscar é importante, pode estar sendo preparado para esse retorno na semana que vem, né? O Luiz Gustavo está retornando aos poucos, mas acho que é dentro do que a gente falou, Betão, pensando que é tão sensível, né? Que são poucas opções para o Crespo pensar num time titular e até em algumas alterações para o jogo de volta, que dá para entender uma escalação mesclada contra o Santos, porque você pode perder jogadores para o jogo importante da semana que vem, né? Sim, ele tem duas situações para fazer, né? Como a gente está ouvindo, né? Tanto pensar num time que ele vai ter para poupar as principais peças dele, quanto como a entrada do Oscar para poder preparar também para esse jogo, né? Quando ele deu. É uma situação de, assim, ele ao mesmo tempo
o foco é classificar esse time nesse mata-mata, mas também ele não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro, tem que conseguir algum resultado. É um jogar na Vila, é fora de casa, você tem um Santos também que precisa se afirmar, agora sem o Neymar é uma oportunidade de vitória para o São Paulo. Acho que o São Paulo, mesmo nos altos e baixos, imaginando assim, esquece a LDU, seria um jogo na tabela que eu olhava e falaria, olha, eu sou mais São Paulo nesse jogo aqui, contra o Santos. Então aí tem aquele dilema, pô, é um jogo que tá bom pra gente, mas ao mesmo tempo tem esse jogo de quarta-feira. Eu consigo mesclar um time que seja capaz de desempenhar, ser competitivo e, de repente, me trazer a vitória e, ao mesmo tempo, eu consigo segurar alguns atletas importantes para fazer um jogo que aí vai ser entrega total, que é a classificação para uma semifinal de Libertadores, né? Te fiz nos últimos anos. E o Lucas Moura? Gente. A gente está falando do São Paulo com o Oscar retornando. Tem essa interrogação na cabeça do torcedor, claro. Acho que tudo indica que o Lucas não estará à disposição para começar jogando o jogo de volta contra a LDU. Mas existe um fio de esperança para ele ser pelo menos opção do Crespo no banco de reservas? Não foi combinado, não, mas eu ia pedir para dar uma última informação sobre o Lucas Moura. O Lucas foi a campo hoje também nesse treinamento, né? Fez um trabalho com fisioterapeuta ainda é um início de reação ali do Lucas. Mas muita gente dentro do São Paulo acredita que ele estará relacionado para o jogo contra a LDU. Uma pessoa me falou, é o jogo do ano. Então, assim, o Lucas tem trabalhado para isso, vai treinar no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, e há uma expectativa, sim. Uma pessoa me falou, grandes chances, dá para ter grandes chances de acreditar que o Lucas vai estar na quinta-feira no Morumbi. Agora, vai jogar? Não sei. Vai estar lá com o grupo, deve ficar no banco de reservas, pode ser que entre ali 10 minutos, 15 minutos no final para tentar ajudar, caso seja necessário. Mas o Lucas vai fazer de tudo para estar junto com o grupo na próxima quinta-feira e há uma boa expectativa de que isso de fato aconteça. Então, não dá para pensar que a classificação vai passar por isso, né? Vai passar pelo Lucas Moura, porque é um jogador que está com alguns problemas no joelho, passou por uma artroscopia, vai perder o seu 5º jogo consecutivo agora no fim de semana. Mas é uma esperança, né? Um jogador que pode entrar ali numa bola e pode ser decisivo para o São Paulo, caso seja necessário contra a LDU. É um jogador importantíssimo e com a idolatria que tem o Lucas Moura também no São Paulo. Enfim, Santos e São Paulo, clássico Sansão na Vila Belmiro. No São Paulo é fanática pela Libertadores, mas não dá para o tricolor ficar pensando muito na derrota de ontem, não. Sacode a poeira, porque domingo o clube tem clássico contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. E quem vai falar com a gente sobre esse Sansão é a Marina Buffon. Boa noite, Ma. Pode aparecer algum reforço importante para esse jogão? Pode sim, Michele. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Como você disse, de fato, esse 2-0 ficou para trás a partir de hoje, porque domingo, 8h30 da noite, lá na Vila Belmiro, tem esse clássico aí entre Santos e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E aí no Brasileirão, São Paulo realmente vem muito bem, está na 5ª posição, vem de uma vitória importante sobre o Botafogo por 1-0 e espera continuar no caminho das vitórias aí contra o Peixe no domingo. E daí, para essa partida, vou mostrar para vocês o que aconteceu então. Ontem, esse jogo, o pessoal tá passando aqui em frente ao CT da Barra Funda, onde a gente tá gritando, né, tentando dar um ânimo aí pro torcedor são paulino e também pro São Paulo, que perdeu ontem. Mas enfim, os jogadores saíram dessa partida, já logo nas próximas horas ao jogo, embarcaram para vir aqui para o Brasil em voo fretado, chegaram pela manhã e obviamente não treinaram, não fizeram nada. Apenas aqueles que não foram relacionados para aquela partida de ontem que treinaram aqui no CT da Barra Funda. E a grande novidade foi que o Oscar, o meia Oscar, que não joga desde o dia 19 de julho, treinou normalmente com os companheiros, fez todo o treino com bola. Ele tinha iniciado a transição física na sexta-feira passada e hoje então já fez aí todo o trabalho junto com o elenco. O Oscar, que se machucou, né, nas vértebras aí lombares, ficou todo esse tempo fora e deve voltar a ser relacionado. É muito importante dizer que não deve começar o jogo, não. Deve estar em banco de reservas, jogar alguns minutos para, de fato, estar à disposição
na quinta-feira contra a LDU lá no estádio do Morumbi, nesse jogo da volta, precisando reverter esse placar aí adverso. E aí, esse jogo de domingo também passa por essa situação. Quem que o Crespo vai colocar em campo? Como que ele vai conseguir avaliar nesse único treino que vai acontecer amanhã aqui no CT da Barra Funda quem vai jogar? Né? O Mailton pode ser titular, por que não? Afinal, ele entrou muito bem. Também Rafael Tolói, isso falando dos reforços, né? O Rigoni foi titular ontem, mas Rafael Tolói não jogou. Pode, de repente, entrar ali, né, no trio da zaga São Paulina. Além deles, também pode entrar o Mailton, como eu falei. E, enfim, outros jogadores que jogaram menos tempo. Mas aí o Crespo vai ter esse treino de amanhã para, de fato, definir qual vai ser essa escalação. Tínhamos falado durante a semana sobre Luiz Gustavo, já tínhamos adiantado também que ele não seria relacionado para essa partida, de fato isso não vai acontecer, afinal ele vai ser liberado amanhã para fazer todo o treino aí, até de choque com os companheiros, né? A partir de amanhã, ele que se recuperou de um tromboembolismo pulmonar, e o Lucas também hoje aqui avançou na sua recuperação depois da artroscopia no joelho, fez aí algumas atividades sob a supervisão de fisioterapia no gramado. Tá certo, gente? Então a grande novidade pode ser Oscar, mas com muita cautela, pensando na quinta-feira. E aí o Crespo vai montar esse time. Quero saber de vocês. O que vocês fariam, hein? Boa, Má. Muito obrigada por todas as informações. E a Oscar de volta para esse Sansão. Mas vocês não falaram que o São Paulo também ia com o time reserva? Então, mas o Oscar é importante que jogue. Primeiro porque talvez ele seja reserva mesmo. E segundo porque ele é um atleta, independentemente de ser reserva ou titular, é um atleta que tem qualidade, ele pode ajudar o São Paulo, só que ele está sem ritmo de jogo. Então, um jogo antes da partida decisiva, ele podendo atuar, pelo menos por alguns minutos, uns 20 minutos, 25, já seria muito importante para que ele mesmo conseguisse, sabe, ir readquirindo aos poucos o famoso ritmo de jogo. Então, se ele puder jogar um pouco, pelo menos, vai ser muito bom para ele e para o São Paulo. Não, fundamental a presença do Oscar no Clássico e também no jogo de volta contra a LDU. É um jogador que tem um poder de criação diferenciado, é uma das grandes estrelas do elenco. Já vinha treinando normalmente nos últimos dias, mas o Crespo preferiu não relacionar para a viagem para o Equador, ficou aqui. Então, o Clássico contra o Santos é uma oportunidade, como o Alex disse, para ele pegar ritmo de jogo e também já chegar para o jogo mais importante do ano do São Paulo em melhores condições, lógico, ainda longe do ideal, mas melhores em condições para, quem sabe, ele fazer a diferença contra a LDU. O São Paulo vai precisar de todo mundo e, quem sabe, até do Lucas, que tem uma chance mínima de pintar como novidade para o jogo da LDU, mas quem sabe também o Lucas não aparece. E vou trazer aqui mais algumas informações da equipe do Santos, né, que é o próximo adversário do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, em partida que será disputada domingo às 20 horas e 30 minutos. Estou trazendo aqui a tabela atualizada, a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo está na 7ª colocação, em 23 jogos somou 35 pontos. Está ali brigando pelo G6 do Campeonato Brasileiro. Já a equipe do Santos é o 16º colocado, 22 jogos, somou 23 pontos. É a primeira equipe ali fora da zona de rebaixamento da competição. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Santos no Campeonato Brasileiro. Desses 5 jogos, conquistou somente uma vitória e vem numa sequência de 4 jogos consecutivos sem ganhar nenhum jogo. O último jogo foi no final de semana passado contra a equipe do Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, e empatou pelo placar de 1-1. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos entre São Paulo e Santos. Tanto o Campeonato Brasileiro como o Paulista, que está englobado aí na imagem, são 2 vitórias do São Paulo, 2 vitórias do Santos e 1 empate. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu a equipe do Santos pelo placar de 2-1, em partida que foi disputada no Morumbi. Enfim, jogo importantíssimo para o São Paulo, que almeja ficar pelo menos ali no G6 do Campeonato Brasileiro. Mas tem um problema, o jogo do meio de semana contra a equipe da LDU. Como o São Paulo saiu derrotado pelo placar de 2-0 lá na altitude, é muito provável que Crespo vá com um time reserva nessa partida contra o Santos. Até porque vai precisar de uma remontada, um jogo perfeito no jogo da volta da Libertadores para pensar em se classificar para as semifinais. Então vamos ver como vai ser montado esse time do São Paulo para essa partida contra o Santos. Acredito, como eu disse, que será uma equipe reserva, porque o jogo do ano será na quinta-feira no Morumbi pela Libertadores. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!